Boa noite a todos, boa noite a todas. Saúdo os presentes nessa Casa de Leis, nobre vereador Luiz Carlos Garcia, secretária municipal de saúde, a Anne Lucena, secretária municipal de planejamento, a Cidinha, e demais autoridades e todo o público que nos acompanha hoje presencialmente, o secretário também Chico de Biase, que está presente, secretário de governo, e aqueles que vão nos acompanhar nas redes sociais futuramente. Temporariamente, em razão todas as questões eleitorais envolvidas, nós iremos divulgar a audiência pública apenas após o período eleitoral nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Mandaguari. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. No caso da Câmara Municipal de Mandaguari, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Diante disso, essa Câmara dá início, nesse momento, à audiência pública de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2024. Para dar início aos trabalhos, cumprimento o presidente da Comissão Permanente de Finanças, o vereador Luiz Carlos Garcia, justifica a ausência da vereadora relatora Claudete Velasco e do membro Sidney da Silva, em razão de compromissos pessoais, e também convido a todos para se colocar em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte para
Neste momento, eu convido o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o vereador Luiz Carlos Garcia, para que faça uso da fala. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a secretária de Finanças e Orçamento, Maria Aparecida Souza Couto, a secretária de Saúde, Ana Caroline, o secretário de Governo, deu um branco aqui, o Francisco Biasio, as professoras de Libras, os servidores dessa Casa de Lei, meu boa noite. Na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, dou início aos trabalhos da audiência pública relativa à apresentação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2024, referente aos meses de janeiro a abril do ano de 2024. Agosto. A presente audiência pública é promovida pela Câmara Municipal de Mandaguari, através da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para que a Prefeitura Municipal, através de seus representantes presentes, possa demonstrar o cumprimento das metas relativas ao segundo quadrimestre desse exercício, dos meses de maio a agosto desse ano de 2024. Essa audiência é fundamental para que a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento possa ter conhecimento sobre o cumprimento das metas fiscais e a população possa igualmente ter a transparência dos dados relativos ao orçamento municipal. Os integrantes do Poder Executivo foram devidamente convocados mediante edital de convocação emitido em setembro de 2024, publicado no Diário Oficial do Município. E, uma vez realizada essa breve introdução, eu solicito que a secretária municipal de Planejamento, Finanças e Gestão do município, a senhora Maria Aparecida Jobe de Souza Couto, carinhosamente Cidinha, e demais servidores responsáveis pela apresentação, se for o caso, se dirigem, então, para fazer o uso da fala, e desde já desejo uma excelente audiência pública a todos. A palavra é tua. Boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Luiz Carlos Garcia, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu cumprimento a todos os presentes. Nós estamos aqui hoje para apresentar a audiência do segundo quadrimestre de 2024 das metas fiscais. Isso. Qual é o objetivo da audiência pública? É demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais até o segundo quadrimestre de 2024, conforme o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, compreendendo o período de janeiro a agosto. Falaremos primeiro sobre as receitas. Nós temos aqui, então, a primeira tabela, que é referente às receitas do Poder Executivo. Nós falaremos sobre as receitas correntes, que ela é composta de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receitas de contribuição, patrimonial, receita de serviço, transferências correntes e outras receitas. As receitas de impostos e taxas de contribuição e melhoria, nós tivemos uma previsão orçamentária de arrecadação no valor de 29.143.000. E manteve esse mesmo valor durante o período até o final de agosto. E a receita realizada foi de R$ 22.672.000, representando 77% o valor realizado sobre o valor orçado. Das receitas de contribuições, não tem importância. Você estava aqui? Não, antes. Pode continuar? Pode. Continuando, então. Nas receitas de contribuições, nós temos o valor previsto para o exercício de 2024 de R$ 3.639.000 e se manteve esse valor até o presente momento. A receita arrecadada até o segundo quadrimestre foi de R$ 2.896.000, representando 79,57% do valor previsto. A receita patrimonial foi orçada em R$ 5.019.000, teve uma correção para R$ 5.030.000
e já foi realizado R$ 6.823.000, representando 135% do valor previsto de arrecadação. As receitas de serviços, valor orçado e previsão atualizada de R$ 21.500. O valor arrecadado foi de R$ 9.300, representando 43% do valor previsto. Das transferências correntes, nós tivemos um valor orçado inicialmente de R$ 121.837.000. Esse valor foi corrigido para R$ 125.467.000, e a receita arrecadada até o final do mês de agosto foi de R$ 94.677.000, representando 75% do valor previsto. Outras receitas correntes, ela foi inicial de R$ 1.301.000, manteve-se o mesmo valor até o presente momento, e o valor arrecadado foi de R$ 1.958.000, representando 150% do valor previsto. Desmembrando as receitas de capital, nós temos então, só lembrando que receitas correntes é para a manutenção das ações de custeio, e as receitas de capital especificamente para ações de obras, construções e aquisição de equipamentos. Então, recursos previstos de operações de crédito, previsão inicial e atualizada de R$ 23.990.000. A receita arrecadada até o presente momento foi de R$ 2.208.000, representando 9,21%. Aqui, só fazendo um adendo, é o seguinte, operações de crédito nós realizamos para realização de asfalto e para a construção do pronto atendimento. Então, o valor foi colocado no orçamento, foi aberta a licitação e para o empenho, porém, a arrecadação ela acontece de acordo com as medições realizadas pela Caixa Econômica, né, para a liberação do recurso. Então, conforme acontecem as medições e evolução das obras, é liberado o recurso, daí acontece o pagamento. Nas receitas de alienação de bens, foi orçado R$ 40.000 e até o mês de agosto não foi realizado nenhum valor. As transferências de capital, a previsão inicial foi de R$ 3.909.000. A previsão atualizada foi para R$ 11.527.000. A receita realizada já foi de R$ 7.031.000, representando 61%, referente a convênios diversos. E outras receitas de capital, valor inicial e atualizado é de R$ 5.000, o valor arrecadado foi de R$ 1.822, representando 36,44%. Então, nós tivemos, nas receitas de capital, uma previsão de R$ 27.994.000, a previsão atualizada foi de R$ 35.562.000, a realização de R$ 9.241.000. Somando o total de receita de capital com as receitas correntes, nós temos, então, uma previsão orçamentária inicial de R$ 188.907.000, foi corrigida para R$ 200.167.000. A receita arrecadada até o final de agosto foi de R$ 138.279.000, representando 69,08% do valor previsto. Nós temos aqui, então, um gráfico de pizza, daí que ele demonstra claramente o percentual de cada receita, sendo que as transferências correntes, elas representam o maior percentual, na ordem dos R$ 94 milhões. Daí, depois tem as despesas as receitas de impostos, que representou 22 milhões, e as demais, por ordem decrescente, estão aí bem demonstradas.
Desmiuçando as receitas, vamos lá para os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Quais são as receitas que compõem esses tipos de impostos? IPTU, Imposto de Renda, TBI, ISS, taxas e contribuição de melhoria. Então, a receita de IPTU inicialmente foi orçada de R$ 6.640.000, manteve-se ela até o presente momento. O valor arrecadado até agosto foi de R$ 6.046.000 e ele representou 91% do valor previsto. O imposto de renda retido na fonte, a previsão se manteve em R$ 5.793.000. A arrecadação até agosto foi de R$ 4.334.000, representando 74,82% da previsão. E TBI, que é sobre a transmissão de bens imóveis, né? O valor orçado e atualizado está na ordem de R$ 4.215.000. O valor arrecadado foi de R$ 2.648.000, representando 62% da receita prevista. ISS, que é o Imposto sobre Serviços, valor orçado e atualizado de R$ 8.386.000, arrecadado R$ 6.460.000, representando 77% da previsão orçamentária. As demais taxas, valor orçado e atualizado está em R$ 4.104.000. A arrecadação foi de R$ 3.182.000, representando 77,55%. A contribuição de melhoria foi orçado R$ 1.300 e não houve arrecadação até o momento. Então, nós tivemos o valor das taxas e impostos, previsão atualizada já em R$ 29.143.000, uma arrecadação de R$ 22.672.000, representando 77,8% do valor previsto. No gráfico de pizza dessas receitas, nós temos, então, a maior receita foi o IPTU, de R$ 6 milhões. Foi o ISS de 6.460.000, representado da cor roxa, daí depois seguido do IPTU. E depois o imposto de renda, as taxas e, por último, as contribuições. Das transferências correntes, nós temos, então, as transferências da União. O valor previsto inicialmente de R$ 56.820.000, foi atualizado para R$ 60.162.000, foi arrecadado R$ 41.164.000, representando 68% do valor previsto. As transferências do Estado, valor inicial de R$ 39.036.000, foi atualizado em R$ 39.325.000, foi realizado R$ 31.532.000, representando 80% do valor previsto. Das transferências de instituições privadas, nós tivemos um orçamento de R$ 330.000, foi realizado R$ 1.114.000, que representou 337% do valor previsto. Das transferências de instituições públicas, específico do Fundeb, nós tivemos um orçamento de R$ 25.650.000. A arrecadação até agosto foi de R$ 20.865.000, representando 81,35% da receita prevista. Então, nós temos no total aqui das transferências correntes, a previsão orçada inicialmente de R$ 121.837.000. A previsão atualizada foi de R$ 125.467.000. A arrecadação até agosto foi de R$ 94.677.000,
representando 75% do valor previsto. No gráfico de pizza, nós temos, então, 44% são as transferências da União, 33% são as transferências do Estado, as transferências do Fundeb representa 22% e 1% das outras receitas, das outras transferências. Das transferências da União, nós temos, então, receita do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, valor orçado de R$ 36.960.000, arrecadado até o final de agosto R$ 25.067.000, com uma previsão, então, de arrecadação, o arrecadado em cima do previsto de 67%. O FPM, nas cotas extraordinárias, nós tivemos, então, um valor orçado de R$ 4.862.000 e uma arrecadação de R$ 1.918.000, representando 39% do valor previsto. O ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, nós temos o valor orçado de R$ 226.800, realizado foi somente R$ 28.251, representando 12% do valor. O CEFEM, que é a Compensação Financeira de Recursos Minerais, o valor orçado era de R$ 210.000, foi realizado R$ 100.000 e representando, então, 47% do valor orçado. Do Fundo Especial do Petróleo, nós temos um orçamento de R$ 900.000 e uma arrecadação de R$ 570.000, que representou 63,41% do valor orçado. As transferências do SUS, orçado inicialmente R$ 9.021.000, foi atualizado para R$ 10.108.000, recebido R$ 7.318.000, representando 72% do valor previsto. Das transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, valor orçado inicialmente de R$ 537.000, o valor arrecadado de R$ 306.000, representando 56% do valor. Dos royalties de compensação, valor orçado de R$ 50.000, realizado R$ 20.000, representando 41,84% do valor. Continuando, das transferências do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nós tivemos uma previsão de R$ 2.714.000, que foi atualizada para R$ 2.868.000. Foi arrecadado até o mês de agosto R$ 2.087.000, representando 72% em cima do valor orçado. As transferências de recursos de complementação do Fundeb, que é o VAAT, foi orçado R$ 813.000, não houve arrecadação no período. Do VAR, que é transferências também de recursos para complementação do Fundeb, foi orçado R$ 300.000, não houve arrecadação no período. Outras transferências da União, o valor inicial era de R$ 225.000, foi atualizado para R$ 2.325.000 e o valor arrecadado já foi de R$ 3.746.000. Isso representou 161% do valor previsto. Então, do total das transferências da União, nós temos, então, uma previsão orçamentária de R$ 56.820.000. Ela foi atualizada para R$ 60.162.000. O valor arrecadado foi de R$ 41.164.000, representando 68,42% do valor previsto.
Ô, Pois Cidinha, o VAT e o VAR, ainda a previsão de arrecadar até o final do ano, será? Não, não há mais previsão de arrecadação, porque o governo federal ele mudou a sistemática daí e ele não vai mais mandar o VAR. Mas como isso já estava no orçamento, né, não tem como deixar de apresentar, mas não haverá arrecadação. Então, no gráfico de pizza, nós temos o que, então? 61% das receitas é composta pelo FPM, 18% das transferências do SUS, 9% das transferências do Fundo do Petróleo, e aí temos todas as outras receitas, né, e as outras transferências da União também. Então, ela está bem identificado aí os percentuais no gráfico de pizza. Falando do Fundeb, então, nós temos, então, que a previsão, né, para o inicial e atualizada do Fundeb para o ano de 2024 é de R$ 25.650.000. Houve uma arrecadação de R$ 20.865.000, que representou 81,35% da previsão inicial. Agora, as transferências do Estado. Nós temos, então, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O valor orçado está em R$ 30.400.000. O valor arrecadado foi de R$ 23.580.000 e a previsão atualizada é de 77% do valor. Já foi arrecadado até o mês de agosto. O IPVA, valor orçado de R$ 7.258.000. A arrecadação até agosto de R$ 6.692.000, representando, então, 92% do valor previsto. O CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, estava orçada em R$ 35.000, já foi realizado R$ 32.000, representando, então, 92% do valor previsto. As transferências, então, do Sistema Único de Saúde do SUS estavam, pela Receita do Estado, orçadas em R$ 315.000 inicialmente, foi atualizada para R$ 503.000, já foi arrecadado R$ 383.000, representando 76% do valor previsto. Temos também o IPI exportação, valor orçado de R$ 320.000, foi realizado R$ 346.000, representando 108% do valor previsto. E as outras receitas também de transferências do Estado, elas eram inicialmente de R$ 708.000, houve uma atualização para R$ 808.000, a arrecadação realizada foi de R$ 498.000, representando 61,74%. Então, de todas as receitas de transferências do Estado, nós tínhamos inicialmente 39 milhões de reais, 39.036.000, foi atualizada para 39.325.000. O valor arrecadado foi de R$ 31.532.000, representando 80% do valor previsto. Então, no gráfico de pizza, nós verificamos que o ICMS é o maior agente arrecadador do município das receitas do Estado. Seguido aí temos o IPVA, o CID, né, o Fundo da Saúde, o IPI exportação e as outras receitas somadas. A FAFIMAN. A FAFIMAN teve uma receita patrimonial orçada e está atualizada em R$ 10.800, um valor arrecadado de R$ 20.000, representando 190% do valor previsto. As receitas de serviço da FAFIMAN estavam orçadas em R$ 3.179.000,
com uma arrecadação de R$ 477 mil, representando 15% do valor previsto. As outras receitas correntes estão orçadas em R$ 947 mil, arrecadada em R$ 489 mil, que representou 51% do valor previsto. Transferências de convênios não aconteceu até o segundo quadrimestre de 2024. Receita patrimonial intraorçamentária, ela foi orçada em R$ 387 mil, arrecadado em R$ 493 mil, representando 127% do valor previsto, que dá um total geral daí de valor previsto de R$ 4.526 mil, o arrecadado de R$ 1.481 mil, representando 32% do valor previsto. No gráfico de pizza, nós temos, então, 33% da receita patrimonial intraorçamentária, que é de R$ 493 mil, 33% da receita de serviços, de R$ 477 mil, aliás, essa representou 32%. As outras receitas correntes representou R$ 489 mil, no percentual de 33%, e a receita patrimonial representou só 2%. Voltando ao executivo, então nós vamos falar agora das despesas. Nós temos, então, as despesas correntes e as despesas de capital. Nas despesas correntes, nós temos despesas de pessoal e encargos, amortização e juro da dívida, as outras despesas correntes. Então, vamos lá. Na receita prevista e orçada inicialmente para a despesa de pessoal e encargos, o valor de R$ 86.087 mil, houve uma atualização para R$ 92.878 mil. Os valores empenhados até o mês de agosto, a folha de agosto e parte do 13º representou 53.094 mil, empenhado, então, 57% do valor previsto. Juros e encargos da dívida estava previsto de R$ 3.200 mil. Os valores empenhados até agosto foram R$ 163 mil, representando 5,1% do valor. As outras despesas correntes estavam orçado inicialmente em R$ 55.606 mil, a previsão atualizada de R$ 91.102 mil. Os valores empenhados foi de R$ 53.755 mil, representando 59% do valor. Então, as despesas correntes, tivemos, então, no valor orçado inicialmente de R$ 144.894 mil, então, o somatório delas foi atualizado para R$ 187.181 mil, valores empenhados de R$ 107.013 mil, representando 57,17%. Das despesas de capital, nós temos, então, as despesas de investimento, elas estavam orçadas inicialmente de R$ 35.107 mil, foi atualizada para R$ 70.853 mil, e os valores empenhados até o mês de agosto foi de R$ 25.397 mil, representando 39,41%. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que nas despesas de investimento, então houve a atualização para R$ 70 mil, porque houveram mais receitas para investimento. Então, o município, para ele poder empenhar, ele tem que atualizar o orçamento de acordo com a previsão das receitas, para poder estar emitindo os processos licitatórios e os empenhos, e realizando as compras. Na amortização da dívida, nós tínhamos orçado inicialmente R$ 3,5 milhões de reais, houve uma redução para R$ 3.073 mil. Foram pagos até o mês de agosto R$ 2,5 milhões de reais,
representando 35% desse valor. Na amortização da dívida, nós temos aqui o contrato do Paraná Urbano para o asfalto lá do Jardim Cristina, que nós estamos pagando já em parcelas bem adiantadas, e o parcelamento do INSS também. As reservas de contingência ficou orçada inicialmente R$ 630 mil, não houve empenho até agora, graças a Deus. Então, nós tivemos, então, a previsão orçada de R$ 184.207.000, a previsão atualizada é de R$ 261.738.000, os valores empenhados de R$ 134.938.000, representando, então, 51,55% da receita, da despesa prevista. No gráfico de pizza, nós temos, então, que 40% dos valores representam os R$ 53.000 de outras despesas correntes, 39% é a parte de pessoal e 19% a parte de investimento, que são os mais volumosos. Falando agora da FAFIMAN, as despesas da FAFIMAN. Então, as despesas da faculdade foram pessoal e encargos, R$ 3.491.000 de valor inicial, foi atualizado para R$ 3.695.000, empenhado R$ 1.253.000, que representou 33% do valor previsto. E as outras despesas correntes, elas estavam orçadas inicialmente em R$ 877.000, foi atualizado para R$ 967.000, foi realizado R$ 635.000, representando 65,68% da despesa prevista. Então, as despesas correntes, elas eram de total inicial de R$ 4.369.000, foi atualizado para R$ 4.662.000 e valores empenhados de R$ 1.889.000, que representou 40,51%. Nas despesas de capital, nós temos, então, as despesas de investimento, valor inicial estava zerado, foi atualizado para 100 mil e foi empenhado R$ 100.000. Esse daqui a faculdade ia utilizar para as adequações do sistema de segurança hidráulico do Corpo de Bombeiros. As despesas de amortização da dívida, o valor inicial era de R$ 124.000, foi atualizado para R$ 333.000, e os valores empenhados, R$ 117.000, representando 35% do valor. E a reserva de contingência da faculdade de R$ 32.000 também não foi gasto nada. Então, na previsão total orçada para 2024, a FAFIMAN estava com um orçamento inicial de R$ 4.526.000, a previsão atualizada foi para R$ 5.128.000, e os valores empenhados foi de R$ 2.106.000, representando, então, 41% do total da despesa. No gráfico de pizza, então, nós temos que a despesa de pessoal da faculdade é o maior gasto daí, representando 59%, as outras despesas representam 30%, a amortização da dívida 6% e a reserva de contingência 0%. E as de investimento, representando 5%. Dos resultados. O resultado apurado, então, até o segundo quadrimestre de 2024. Nós temos, então, o total da receita líquida arrecadada foi de 138 milhões, e a despesa liquidada também foi de 138 milhões. O superávit financeiro do ano anterior foi empenhado R$ 72 milhões, foi liquidado R$ 72 milhões. Então, nós temos que o total da receita do município
com o superávit foi de R$ 211.032.000, tanto a despesa empenhada quanto a liquidada. O total da despesa do município empenhada foi de R$ 134.938.000 e a liquidada foi de R$ 89.543.000. Subtraindo-se, então, dos R$ 211.000, nós temos um resultado de receita menos as despesas de R$ 76 milhões da despesa empenhada e R$ 121 milhões da despesa liquidada. Por que essa diferença? Porque até o mês de agosto nem toda a despesa empenhada foi paga ou liquidada ou paga. Então, passou para o próximo quadrimestre a conclusão das despesas. Do valor do repasse para o Legislativo Municipal, o valor da despesa empenhada foi de R$ 3.133.000 e a despesa liquidada também de R$ 3.133.000. No repasse da FAFIMAN, foi uma despesa intra-orçamentária de R$ 201.000, empenhada e liquidada também. Então, considerando aqui o montante da despesa, da receita, que foi considerada no primeiro quadrimestre, até o quadrimestre de agosto, né, o segundo quadrimestre, nós tivemos, então, um superávit de 72 milhões em cima da despesa empenhada e de 118 milhões em cima da receita, da despesa liquidada. Apuração do Poder Executivo, aliás, do Legislativo. Então, nós temos aqui que as origens de recursos livres, né, teve um superávit de 30... aliás, eu falei errado, desculpa. O déficit ou superávit apurado após o repasse do Legislativo. Então, recursos livres, nós tivemos, então, o superávit de 30 milhões de reais na fonte livre. Das transferências do Fundeb, nós tivemos um superávit de 4 milhões de reais. Das taxas de poder de polícia e prestação de serviços, R$ 1.421.000. Das receitas da saúde, da emenda constitucional número 29 de 2000, que exige o repasse mínimo de 15% das receitas para o município, para a saúde, foi do valor de R$ 2.109.000. As receitas do Fundeb, superávit de R$ 1.190.000. Receitas de alienação de bens, R$ 356.000. Transferências de programas de saúde, R$ 12.287.000, superávit. Transferência de programas da assistência social, superávit de R$ 1.638.000. Transferência de programas da Itaipu Mais Energia, R$ 2.218.000. Emendas parlamentares, R$ 5.998.000. Apoio financeiro aos municípios, que é o FM, R$ 23.000. Sessão honorosa do pré-sal, R$ 1.374.000. Tivemos ainda transferências de programas da educação, então superávit de R$ 4.014.000. Receitas de outras origens de infraestrutura, serviços públicos, royalties, COSIP, CID, FUNREBOM, somaram então superávit de R$ 4.594.000. Receitas de outras origens de meio ambiente para Sanepar, R$ 330.000. Desvinculação das receitas dos municípios, R$ 193.000. Outras receitas de origem de esporte, R$ 2.800. A Lei Paulo Gustavo, né, do setor de cultura, e a Aldir Blanc, superávit de R$ 649.000. Então, o total apurado foi de R$ 72.759.000 nessas diversas grupos de receitas. Os índices legais.
Então, no executivo, nós tivemos o total com a despesa de pessoal de R$ 80.873.000. A receita corrente ajustada e líquida foi de R$ 180.187.000. Foi apurado, então, um índice de pessoal de 44,88%. Só demonstrando aqui abaixo que se o município atingisse o índice de pessoal de 51,30, ele entraria no limite prudencial, e o limite máximo que o município pode estar atingindo é 54%. Então, nós estamos bem assim, até confortáveis, devido ao aumento de receitas que aconteceu e reduziu inversamente o índice de pessoal. Então, as despesas de pessoal em cargos do Poder Executivo nos últimos 12 meses totalizaram, para fins de apuração, a importância de R$ 80.873.000, representando, então, ali 44,88%. Se a gente for pegar aqui as despesas de pessoal, que nós demonstramos ali os R$ 80.000, só para explicar para vocês, o cálculo do índice de pessoal, ele é feito do último ano móvel. Então, eu não pegaria de janeiro a agosto. O cálculo é diferente. Eu pego de setembro do ano passado, de 2023, até agosto de 2024, vai dar os 12 últimos meses. E a receita também é a mesma apurada nesse mesmo período. Então, ela não está batendo, se vocês olharem com o valor das receitas anteriores, porque aquelas lá foram as realizadas de janeiro a agosto. E essa daqui é a receita apurada para o índice de pessoal. Então, dos últimos 12 meses do ano, desse ano e do ano anterior. Então, no gráfico aqui, nós temos quais os limites, né? Que quando atinge 48,60% no índice de pessoal, já entra no limite de alerta. Então, o município está em 44,88%. Mas, assim, o índice de pessoal ele é apurado junto com a faculdade, ele é consolidado daí. Então, somando-se a despesa de pessoal da faculdade do município, ficou em R$ 82.851.000. A receita também somada ficou em R$ 182 milhões. E aí o índice mudou para 45,52%, também dos últimos 12 meses. Então, aqui está o gráfico, para melhor visualizar, que nós estamos, então, com o índice de pessoal apurado no mês de agosto de 45,52%. Dos valores mínimos que o município precisa aplicar, que seria o mínimo de 25% a ser aplicado na educação anualmente, nós já estamos com 21,08% do valor apurado até o segundo quadrimestre do mês de agosto. E a gente tem até o final do ano para atingir os 25%. E o mínimo do Fundeb, que é de 70% a ser aplicado, né, com a remuneração dos profissionais do magistério, o valor liquidado da folha de agosto já foi de 82,16%. Então, já está aplicando também, aqui no caso, já acima dos valores mínimos necessários. Com relação à saúde, a emenda constitucional número 19, do ano 2000, exige um percentual mínimo de 15% a ser aplicado anualmente na saúde. Então, o valor consolidado até o mês de agosto de 2024 já foi de 20,20%, também acima do valor mínimo exigido pela legislação. No resultado nominal, ele representa o quê? A diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de agosto, né, até o 31 de agosto do ano anterior. Então, nós pegamos agora 31 de agosto desse ano até 31 de agosto do ano de 2023. Então, a meta do resultado primário apurado na LDO para 2024 é de R$ 1.462.000. Já o resultado atingiu, então, no segundo quadrimestre de 2024, a importância de R$ 19.541.000. Aqui.
A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Esse aqui é um cálculo do anexo 16, que é a dívida de longo prazo. Então, nós temos que os contratos do Paraná Urbano, nós temos os valores reais em agosto de R$ 2.759.000, os precatórios de R$ 445.000, o INSS de R$ 10.617.000, totalizando R$ 13.822.000. Os dados apresentados, eles foram extraídos dos balancetes e relatórios contábeis dentro do período mencionado, né, que é o segundo quadrimestre de 2024, e os resultados apresentados da administração direta do Poder Executivo, juntamente com os resultados da FAFIMAN, demonstram o cumprimento das metas e os princípios da gestão fiscal, responsável prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e a manutenção do equilíbrio fiscal. Então, com essas apresentações, esses dados, nós encerramos a apresentação, né, para a Comissão de Orçamento e Finanças e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Uma vez encerrada a apresentação, eu agradeço desde já pelas informações disponibilizadas, secretária. E, neste momento, permitimos o uso da palavra pelos presentes para eventuais perguntas e questionamentos acerca das colocações que foi feita pela secretária municipal de Planejamento, Finanças e Gestão. Caso alguém queira fazer uma pergunta, é só levantar a mão que eu encaminho o microfone. Vou aproveitar para cumprimentar e saudar o vereador Márcio Cletson Simoís. Obrigado, vereador, por se fazer presente, sempre se fazer presente nas nossas audiências, né, com esse compromisso. E, desde já, fica, então, a palavra para os presentes, caso alguém queira fazer alguma colocação, algum comentário ou tirar alguma dúvida. Alguma dúvida, presidente? Não? Okay. Tá, vou fazer, então, só uma colocação. Acho que é importante a gente consignar isso, deixar registrado. A Câmara Municipal de Mandaguari, através desse último mandato, nós assumimos, de fato, né, a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento. Nós garantimos que todas as audiências ocorressem mediante convocação da Câmara e, de fato, nós garantimos que houvesse uma organização para que essas audiências fossem devidamente gravadas, com a maior qualidade possível, também com a interpretação de Libras. Aproveito, então, para cumprimentar as nossas intérpretes, né, para a comunidade surda que ainda vai ver esse vídeo, né, futuramente nas redes sociais, desejo também um feliz Dia do Surdo também. 26 de setembro é a data de comemoração ao Dia do Surdo aqui no Brasil. E de fato, é um trabalho de 12 audiências públicas, né? E a gente chega ao final do mandato, né, com o dever cumprido. Todos nós fizemos parte das audiências, estivemos presentes em todas e garantimos que, de fato, fosse tudo feito com muita transparência, com muito cuidado. E eu aproveito desde já para parabenizar e enaltecer o trabalho dos servidores da Câmara, sempre em garantir que tudo dê certo, a equipe técnica, e também, igualmente, aos servidores da Prefeitura. A gente sabe que vira uma loucura, né, na semana de prestar as contas, de organizar a apresentação. Então, assim, vou mandar um abraço e um parabéns aí para toda a equipe da Prefeitura, em nome da Márcia Castro também, da secretária, e de todos aqueles que deixaram que essa apresentação fosse devidamente organizada. Vou aproveitar, então, para dar meus parabéns e que venham próximas, né, audiências públicas para que possamos, de fato, sempre garantir que as informações sejam fornecidas. Cabe à população, né, enfim, conferir, acompanhar e visualizar como que o poder público administra as suas finanças. Vereador Garcia, tem uma última fala, né, para sua, e antes da gente encerrar a audiência pública, né, então deixo a fala com você no cerimonial, e em seguida eu vou encerrar. Eu quero agradecer os representantes do Poder Público, a Maria Aparecida, a Ana Carolina que está aí, o Chico Biasio, agradecer ao nosso vereador Márcio Cletson, que está sempre junto com a gente, o servidor dessa Casa de Lei, né, nosso diretor do Legislativo, né, o doutor Carlos, também o Fredão, o Nivaldo, está sempre com a gente, o Jean, sua equipe, professores de Libra, e uma boa noite a todos.
Por fim, eu vou só saudar, então, uma coisa que é importante, acho que é necessário validar também, a presença dos secretários, sempre nas nossas audiências. Por muito tempo a Câmara ficou muito vazia, embora hoje também estejamos, mas a gente entende que está em período eleitoral. Mas eu vou parabenizar o Chico, que sempre esteve em todas as nossas audiências, a Anne também esteve em praticamente todas as audiências acompanhando, sempre dispostos a esclarecer, né, os pedidos dos vereadores. Então, parabéns aí pelo compromisso de vocês, a responsabilidade da Prefeitura também nisso. E, novamente, parabéns pela apresentação. A gente deu para perceber ali, a gente conversava durante a apresentação, está tudo em dia, né? Tudo muito bem explicado ali. E, então, aproveito para declarar que essa audiência pública está encerrada e que a gente vai se encontrar numa próxima audiência só no novo mandato, tá bom? Então, um grande abraço, boa noite a todos e a todas. Parabéns por tudo. Obrigada, boa noite.